A paz do Senhor. Chegamos então à última aula desse módulo sobre discipulado. Que bom que você chegou até aqui. E hoje a gente quer finalizar, continuando o nosso tema, tentando responder essa pergunta: como se faz um discípulo? Na aula passada a gente já viu como que Jesus, na grande comissão, estabelece que fazer discípulos diz respeito a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a obedecer. Nós enfatizamos bastante que esse ensinar a obedecer é o grande ponto que talvez como igreja a gente esteja com mais dificuldade. A gente batiza, a gente tem pregado o Evangelho, as pessoas vêm e têm recebido o Senhor Jesus, passado pelo batismo, mas muitas vezes, para boa parte das igrejas, o processo se encerra ali, batizou, acabou. Mas na verdade não, nós vimos que o discipulado é o início de uma jornada com Jesus, de caminhar com Jesus, e não o final dela. Então é muito importante fazer um treinamento, uma capacitação para o batismo, mas o discipulado não pode terminar aí. Então, para isso, a gente vai então agora observar como aquelas características do discípulo são fundamentais para fazer discípulos. A gente enfatizou bastante que só discípulos podem fazer discípulos. E isso porque aquelas três características que nós trabalhamos em aulas passadas, elas vão dar a condição para que alguém possa fazer por alguém, ajudar alguém a seguir a Jesus. Então, só mesmo um discípulo tem essas condições, reúne essas condições para poder ajudar alguém nessa atitude. Então, a primeira delas, a gente já viu, é que o discípulo é alguém que está envolvido de maneira contínua com a palavra de Deus. Então, isso significa que é alguém que ama as Escrituras, que cresce nela e permanece nela. E se a gente for observar, fazer discípulos é, em grande parte, uma obra de comparação. Ou seja, a gente vai comparar a palavra de Deus com a vida daquela pessoa que a gente está tentando ajudar a seguir Jesus melhor. Então, não é baseado nos meus próprios conceitos, no que eu acho da vida, mas na palavra de Deus. Ela deve ser o centro, ela deve ser o grande manual. Quando a gente utiliza outros materiais, outros princípios para o discipulado, que não a própria palavra de Deus, certamente o discipulado vai ter problema. Esse talvez seja o grande receio de muitas igrejas que não querem desenvolver em sua comunidade o discipulado, porque ouviram a história de que numa igreja o discipulado acontecia de um jeito e machucou muita gente. Provavelmente porque não foi observada a palavra de Deus como premissa para o discipulado, mas a gente usa regras aleatórias, materiais que brotam da cabeça de alguém. Então, não que você não possa usar livros que falem sobre isso, mas desde que eles estejam reproduzindo aquilo que a Bíblia diz. Se eles estiverem trazendo ensinamentos estranhos às Escrituras, rejeite esse modelo. A Bíblia deve ser o alvo do nosso crescimento, porque Paulo disse muito claramente que é a Escritura que é inspirada por Deus e apta para instruir em justiça, para corrigir, para formar-nos. Então tem que ser a palavra de Deus, a gente não pode usar outra referência. Discipular alguém não é fazer essa pessoa se parecer comigo, mas fazer com que ela se pareça com Jesus. E a vida de Jesus, o modelo de Jesus, a vontade de Jesus está expressa na palavra de Deus. Então ela deve ser esse padrão. O caráter e o estilo de Jesus está descrito nas Escrituras. Então, nas demais coisas a gente tem liberdade. Naquilo que a Bíblia não afirma claramente, que ela não dá uma instrução, a gente tem liberdade para decidir. Vai haver algumas situações em que existe mais de uma decisão correta. Por quê? A Bíblia dá princípios, mas a pessoa pode escolher. Por exemplo, vamos imaginar que você está discipulando um jovem cristão e ele, no relacionamento com você, acaba compartilhando com você que ele está com a intenção de começar um namoro com uma moça da igreja. Imagina que você conhece essa moça até melhor que ele, há mais tempo que ele. Sabe que ela é bem metódica, bem regradinha, cheia de
de padrões, tá? Uma pessoa muito organizada, e você conhecendo, né, esse jovem que você está discipulando, sabe que ele é bem desleixado, né? É bem diferente dela. E aí logo, que conselho você daria para essa pessoa? Talvez você seja tentado a dizer para ele assim, não, eu acho que ela não tem nada a ver com você, o perfil dela é muito diferente, é melhor você não começar esse namoro, porque isso não vai dar certo. Essa é uma instrução bíblica? Não, essa é uma conclusão sua, é uma percepção sua, um modo de pensar seu. Nada na Bíblia diz que pessoas diferentes não podem casar. A Bíblia fala sobre julgo desigual, que é algo bem diferente do que apenas perfis diferentes, né? Então, a gente vai ter que ajudar esse jovem a perceber quais são os princípios bíblicos para o casamento, o que ele deve buscar numa esposa, e não sermos um tipo de guru ou de cupido para ele, de forma nenhuma. Isso não é discipulado. A gente sabe de casos onde, em algumas igrejas, as pessoas não podem começar um namoro se não for aprovado pelo seu discipulador. Isso não tem base bíblica, isso não faz parte do que Deus nos ensinou e aquilo que é ensinamento da Escritura. Aquela pessoa que está sendo capacitada, treinada, né, discipulada, ela precisa ter liberdade e ela precisa aprender a tomar decisões biblicamente, né? O discipulador não é alguém que sempre tem todas as respostas, não. Ele é alguém que vai ensinar essa pessoa a conhecer mais sobre Jesus por meio da palavra. Então, perceba que invariavelmente fazer discípulos tem a ver, passa, né, pelo conhecimento da Escritura. Nós já falamos aqui também que não significa que você tem que ter todo o conhecimento, né, de todos os aspectos da teologia, mas que à medida em que você já aprendeu e já caminhou com Jesus, você já é capaz de ajudar essa pessoa. E quando surgirem temas que você não conhece, que você não sabe como lidar, o que você pode fazer como discipulador é conduzir essa pessoa e junto com ela a um lugar, né, a uma pessoa, um presbítero, um pastor, um líder, que possa então ajudar vocês a esclarecer aquele assunto. Isso também faz parte daquele vem e vê que os discípulos, que a mulher samaritana disseram, né, e a gente tomou como exemplo. Então, isso mostra que a palavra é muito importante no processo de desenvolvimento, né? E tem que ser primeiramente uma preocupação do discipulador. Ele primeiro tem que ser a pessoa que faz o autoexame. Na palavra de Deus, a gente aprende que ninguém está autorizado, né, a tirar o cisco do olho do irmão sem antes ter tirado a trave do seu próprio olho. Então, não é que a gente não pode tirar o cisco do olho do irmão, não é que a gente não pode corrigir ninguém, mas a gente deve fazer isso antes, depois de termos examinado a nós mesmos e corrigido aquilo que em nós está de errado, né? Então, primeiro nós temos que ser submissos à palavra, para depois poder, então, ensinar outra pessoa. Então, considere seriamente como tem sido sua relação com a palavra e no que você precisa melhorar. Tem 4 aspectos práticos aqui, então, para a gente resumir esse ponto. Certifique-se de que você verdadeiramente está seguindo a Jesus. Identifique quais princípios bíblicos você já assimilou e é capaz de transmitir, não só conceitualmente, mas na prática. Então, para você começar a discipular alguém, veja quais ensinamentos da palavra de Deus você já compreendeu e já pratica e que você pode ajudar alguém a praticar também. Terceiro, identifique quais desses princípios a pessoa que você está discipulando ainda não compreendeu e ajude-a. Então, à medida naquilo que você já caminhou com Jesus, você identifica que aquela pessoa não aprendeu ainda aquela determinada lição e você pode ajudar ela nesse assunto. Então, faça isso. E por último, busque continuamente crescer no seu desenvolvimento pessoal, espero que você também esteja se submetendo ao discipulado com outra pessoa mais experiente que também está te estimulando a crescer mais no conhecimento de Jesus e aprender mais do Senhor. Agora, isso é suficiente? Ter um bom conhecimento bíblico é suficiente para discipular alguém? Não é. Veja que eram 3 características do verdadeiro discípulo de Jesus que a gente vai ver. A primeira, essa característica de conhecer a palavra de Deus não é tudo, porque o próprio Jesus ele vai advertir os fariseus
porque eles eram pessoas que conheciam muito bem as Escrituras, mas não praticavam. Mas não conseguiam formar discípulos, né? Verdadeiros discípulos que estavam caminhando para o reino dos céus. Jesus diz que eles nem entravam no reino e nem deixavam ninguém entrar. Então, Jesus diz ainda que para que as pessoas observassem as coisas que eles ensinavam, mas não fizessem, imitassem a conduta deles, porque eles falavam, mas não praticavam. Então, só ter um bom conhecimento bíblico, ser alguém que permanece na palavra é importante, mas não é tudo. Daí vem a segunda característica, que a gente já viu, e eu vou repetir aqui: o discípulo verdadeiro é aquele que tem amor sacrificial pelos outros, baseado em João 13, 34, 35, que Jesus diz que quando a gente se amar uns aos outros, nos amar uns aos outros, a gente vai ser conhecido como os discípulos dele. E esse amor é um amor como ele nos amou. E o amor de Jesus é um amor sacrificial, é um amor que entrega. E discipular alguém exige esse amor. Por isso que só discípulos podem fazer discípulos, porque para discipular você precisa ter esse amor sacrificial. É por isso que apenas quem tem isso é que pode exercer amor sobre outra pessoa. E tem pelo menos 4 aspectos aqui que eu vejo que tem a ver com esse amor sacrificial e pode deixar isso um pouco mais claro. O primeiro deles é tomar a iniciativa. O amor de Jesus é um amor que o levou a tomar iniciativa. Em Filipenses 2 a gente lê que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Ele, por conta do seu amor, ele tomou uma atitude, ele veio até nós para doar a sua vida. E no seu ministério terreno ele também tomou a iniciativa de chamar os discípulos para seguirem. Então, imitar Jesus no seu amor é fazer isso também, tomando a iniciativa de poder ajudar outra pessoa. Então, Mark Dever, no seu livro Discipulado, ele diz: discipular necessariamente envolve tomar a iniciativa, não é algo passivo e isso pode parecer estranho. Não se pode discipular o mundo todo, por isso é necessário escolher uma pessoa e não outra. Então, a gente já viu isso. Jesus era acompanhado por uma multidão, mas ele escolheu alguns discípulos, ele chamou, ele tomou a iniciativa de chamar alguns especificamente para ele desenvolver um relacionamento de discipulado. Então, pela nossa natureza, ser humana, ser arrogante, às vezes a gente não expõe que a gente precisa de ajuda, dificilmente as pessoas vão procurar serem ajudadas e discipuladas por alguém. Isso nem é de todo ruim, porque o ideal mesmo é que o discipulador tome a iniciativa, que você que entende essa mensagem de Jesus, você observe, olhe para o lado, perceba alguém para o qual você pode, então, oferecer ajuda e influenciar para que ela seja um melhor discípulo do Senhor Jesus, ela consiga caminhar nessas questões. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é dar a vida. Então, o amor sacrificial, o amor de Jesus tem a ver com dar a vida. E eu já disse isso aqui, dar a vida não significa apenas morrer por alguém, mas viver por alguém. Morrer por alguém talvez até seja mais fácil do que você investir sua vida na vida de outra pessoa. Então, embora Jesus tenha pago tudo na cruz do Calvário, no que diz respeito à salvação, a gente já viu que o discipulado tem um custo, tem condições, exigências. E se a gente quer discipular, a gente precisa colocar isso em prática e amar as pessoas que a gente vai discipular como Jesus nos amou. Então, no mínimo, para dizer o mínimo, as agendas precisam encaixar. Não tem como a gente querer discipular alguém que a rotina é totalmente diferente da nossa, não encaixa os horários, nunca dá certo de se encontrar, esse discipulado não vai prosperar. Então, minimamente tem que haver ali momentos em comuns onde você possa partilhar vida com essa pessoa e não apenas ensinamentos, como a gente está enfatizando. Então, é só a gente pensar na relação dos pais. Inclusive, Deuteronômio 6 é uma boa figura do que é o discipulado, Deus convoca os pais a ensinarem os seus filhos ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, quando senta para comer. Então, em todos os momentos, a gente está ali numa relação de ensino, de aprendizado, de discipulado. E deve ser assim também. Assim como os pais educam os filhos não só num momento específico, mas na caminhada, no ato de viver a vida, o discipulado também
é assim. E é lógico que a gente vai fazer isso com equilíbrio. A gente não pode abdicar das nossas responsabilidades com a nossa própria família, enfim, a nossa vida pessoal para viver totalmente para outra pessoa. Isso não significa isso, porque a Bíblia também fala da nossa responsabilidade dentro de casa, com a nossa família. Então, fazendo isso com equilíbrio e não com negligência. Então, esse é o aspecto de dar a vida. O seguinte é o ser humilde. O amor de Jesus, amar como Jesus, significa ser humilde. E isso é uma lição extremamente importante no ato do discipulado. Por quê? Quando Jesus disse que toda a autoridade foi dada a Ele, e no céu e na terra, por isso vão, então lembre-se disso, a autoridade é de Jesus. Então, nós não temos autoridade sobre as pessoas, nós não somos donos das pessoas. Discipular alguém não é se apropriar da vida dela, não é controlar a vida dela, mas é servi-la. O amor de Jesus é um amor que serve, e a gente faz isso na autoridade do próprio Jesus. Então, Ele é o Senhor sob o qual todos nós estamos submissos. Então saiba disso, que no discipulado às vezes você vai ser rejeitado, a pessoa não vai ouvir o que você fala, e tudo bem, seja humilde, lide com ela com paciência, com misericórdia, seja longânimo, assim como Jesus é conosco. E 2 textos especificamente falam sobre essa humildade, mas antes, tem uma palavra do Mark Dever também interessante no seu livro. Ele diz: não discipulamos apenas com nossa força, mas também com nossa fraqueza. Discipular no Evangelho significa que às vezes você será o primeiro a confessar uma fraqueza ou um pecado. Então, é necessária essa humildade, a gente estar disposto a ser vulnerável, a se mostrar vulnerável para outra pessoa. E uma vez que essa pessoa também mostrar vulnerabilidade, a gente saber lidar com a fraqueza dela, com o pecado dela, sem ser alguém que vai oprimir mais, apedrejar, como o exemplo que a gente vai falar aqui. O chamado para discipular nada tem a ver com o fato de a gente ser melhor, mas o privilégio de termos compreendido um pouco mais a graça de Deus e o seu agir na nossa santificação. Então, para exercer essa humildade que tem a ver com o amor sacrificial, a gente precisa ter uma compreensão correta sobre o pecado, que nós somos tão pecadores como aquele que a gente está discipulando. Por isso, o primeiro texto é de João capítulo 8. Você deve conhecer esse texto da mulher adúltera, que é trazida aos pés de Jesus ali, até com uma certa violência pelas pessoas, que diziam, agora a lei de Moisés diz que é para apedrejar, o que o Senhor diz? Então ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E no final, não fica ninguém, Jesus diz, olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, esse é um paradigma que a gente deve observar. Então, Jesus poderia ter condenado aquela mulher, ele poderia ter apedrejado aquela mulher, mas ele não fez. Ela já estava em pecado, ela já estava ali em humilhação, e ele não continuou oprimindo ela, apontando para ela a lei, pelo contrário, percebeu a situação em que ela estava, foi misericordioso e disse, vai e não peques mais. Ele não tolerou o pecado, mas ele tratou com graça e com misericórdia. E é assim que a gente deve fazer. Diante do pecado de alguém, nós não podemos ser aqueles que vão lançar as pedras. Se a pessoa já está ali confessando, já está arrependida, ela não precisa que você oprima ela com um sermão esbravecendo, brigando, dizendo que aquilo está errado, você não poderia ter feito isso. Não, lembre-se que você é tão pecador quanto ela. E o segundo texto está em Lucas, capítulo 7, do 36 a 50, um texto longo, se precisar você pausa aí para ler ele todo, mas também é uma passagem conhecida, onde Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão, e enquanto ele está lá, uma mulher se aproxima e quebra um perfume caro nos seus pés e unge Jesus, e com as lágrimas ela lavava os pés de Jesus e com os cabelos ela enxugava. E aquele fariseu, quando olha, fala, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando ele. Jesus responde a esse pensamento do fariseu com uma parábola dizendo que dois homens deviam para um credor, um 50 moedas e outro 500 moedas, e o credor, sabendo que eles não poderiam pagar, perdoou os dois.
E ele disse, qual que você acha que ele amou mais, né? Então ele disse assim, o que tinha dívida maior. E aí ele logo compara, fala, ó, eu entrei na sua casa, você não me deu nem água para lavar os pés. Agora essa mulher aqui, porque ela sabe o quanto ela foi perdoada, ela está dando o que é mais precioso aqui, né? Ela está fazendo tudo o que ela pode aqui para honrar a mim. Então o fariseu achava que ele era superior. Ele não achava que ele precisava de Jesus, ele não precisava de um Salvador, porque ele era alguém justo. E logo ele apontou o pecado da mulher e Jesus reprovou aquela atitude. Então, é o mesmo senso de justiça a gente precisa ter, né? Olhar para as pessoas com misericórdia. O Pai Nosso quer dizer isso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoados aqueles que nos ofendem. Então, a mesma misericórdia que a gente recebe de Jesus, a gente precisa oferecer às pessoas que a gente está discipulando. Por isso é importante ouvir a voz desses grandes homens da fé, né, que deixaram aí escritos para nos inspirar. Um deles que eu deixo aqui é o Jonathan Edwards, um pastor muito conhecido e importante. Ele diz em uma das suas resoluções: resolvi ser a todos os níveis, tanto no falar como no fazer, como se não houvesse ninguém mais vil que eu sobre a terra, como se eu próprio houvesse cometido esses mesmos pecados, ou apenas sofresse das mesmas debilidades e falhas que todos os outros. Também nunca permitirei que o tomar conhecimento dos pecados dos outros me venha trazer algo mais que vergonha sobre mim mesmo e uma oportunidade de confessar os meus próprios pecados e miséria a Deus. Então, olha que ele, ao ver o pecado de outra pessoa, logo ele lembrava dos seus próprios. Era uma oportunidade para ele mesmo confessar os seus próprios pecados. E agora Tomás de Kempis, dois textos dele, o primeiro diz assim: se você vir alguém pecando abertamente ou praticando algum pecado hediondo, não pense que é melhor do que ele, porque você não sabe quanto tempo será capaz de persistir nesse bom estado. Somos todos fracos, mas não considere ninguém mais fraco do que você mesmo. Então, olha que importante, né? Você deve considerar você o mais fraco de todos. Não olha para o pecado do outro achando que você é superior. Você não sabe quanto tempo você vai resistir. O mesmo potencial de fazer o mal está no teu coração também. E o outro texto dele: você sabe bem como justificar e encobrir os seus atos, mas não está disposto a acolher as justificativas alheias. Seria mais justo que você se acusasse e justificasse ao seu irmão. Então, olha como que ele é bem incisivo aqui, né, para nós. Então, a gente precisa ter essa humildade ao lidar com as fraquezas e os pecados, as lutas daquela pessoa com quem a gente está discipulando. E por último, no que diz respeito ao amor sacrificial, é o corrigir, a ação de corrigir. Nós estamos vivendo uma época que isso até parece contracultural, né? Quem ama não vai corrigir, quem ama não vai disciplinar. Se o pai ele é um disciplinador, ele disciplina o seu filho, ele já é logo visto de uma forma ruim, né? Como um ditador, com autoritarismo. Mas a gente sabe que na palavra de Deus não é assim. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, o próprio Deus está dizendo: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, o Senhor corrige a quem ama. A correção faz parte do amor de Jesus. Então, amar como Jesus é também corrigir, envolve corrigir. Então, tanto para o discipulador quanto para quem é discipulado, corrigir só fará sentido se a pessoa compreender que isso é parte do amor, que isso faz parte do Evangelho. Nós temos ouvido um evangelho do venha como está e fique como está. Mas esse não é o evangelho do Senhor Jesus. De fato, ele veio para os doentes, ele recebe a todas as pessoas indistintamente, mas recebe para os transformar. Ele veio para os doentes, mas veio para curar os doentes, para que eles não sejam mais doentes. Então, há ali uma expectativa de transformação. Então, a gente tem que, sim, no processo do discipulado, trabalhar a correção. Isso é um mandamento de mutualidade: corrigir, exortar, ensinar. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus, instruindo, corrigindo, exortando. Então, todas essas ações são partes do discipulado.
E é preciso estar muito claro. Provérbios capítulo 12, verso 1, diz assim, né? Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a apreensão. Então, quem quer mesmo crescer, quem quer amadurecer, ama a disciplina. Ele agradece quando alguém o corrige, porque sabe que assim ele está sendo aperfeiçoado. Então, Tiago diz isso, né? Tende por grande alegria o passardes por várias provações, porque isso está gerando um caráter aprovado. Não existe, então, discipulado sem confronto e correção. Mas essa premissa precisa, quando colocada em prática, sem o acompanhamento das demais, destrói ao invés de construir e afasta ao invés de aproximar. Outro texto aqui do Mark Dever, no livro Discipulado. Ele diz assim, as pessoas crescem quando lhes são ensinadas verdades mais amplas, mas também quando os erros pessoais delas são corrigidos. Parte de ser cristão é reconhecer que o pecado nos engana e precisamos de que outros crentes nos ajudem a enxergar o que não conseguimos ver a respeito de nós mesmos. Novos pecados tornam-se visíveis ao longo dos relacionamentos de discipulado, ou seja, coisas que nem eu sabia que era um problema para mim, acabam se mostrando quando no processo de discipulado a gente começa a buscar conhecimento da Bíblia e a Bíblia vai jogando luz sobre as nossas falhas e iluminando para que a gente possa ter então uma mudança de vida. Então a gente vê, por fim, que a correção não pode nunca estar desassociada ao ensino. É injusto a gente exigir de alguém que ela tenha um comportamento do qual ela não foi ensinada ainda. Ela não pode ser corrigida sobre uma coisa que ela ainda não aprendeu. Isso é injusto. Por isso, nenhum professor começa a matéria com a prova. Primeiro ele dá o conteúdo para depois comprovar se a pessoa aprendeu. Então, da mesma forma, a gente primeiro ensina e depois a gente corrige se a pessoa estiver vivendo diferente do ensino do Senhor Jesus. Isso tudo para falar dessa segunda característica que é o amor sacrificial. E por último, a última característica do discípulo é que é alguém que frutifica, baseado em João 15:8, onde ele diz que quando vocês derem muito fruto, assim vocês se tornarão meus discípulos. Como é que essa característica ela atua no modo como a gente faz discípulos? Essa terceira característica é o meio da gente mensurar se o discipulado está realmente produzindo, ele está dando resultado, né? É o meio da gente avaliar que é pelo fruto. E Jesus nos ensina isso, né? Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Então, o que nos diz, por exemplo, quando você vai plantar, né? Cuidar de uma planta, o que diz se aquela planta está saudável ou não é se ela está crescendo e florescendo. Se ela está murcha, se ela está diminuindo, não é sinal de que ela está saudável. Então, ainda que você compre o vaso mais bonito, coloque terra adubada, regue adequadamente conforme a necessidade da planta e garanta que ela tenha o sol ali suficiente, se mesmo assim ela não desenvolver, você logo vai concluir que há algo errado. No discipulado também. Se o discípulo é alguém que frutifica, se durante o relacionamento de discipulado você não consegue perceber que aquela pessoa está frutificando, ela está se desenvolvendo, ela está amadurecendo, ela está servindo, encontrando dons, ela está se envolvendo, ela está querendo fazer isso para outra pessoa, querendo servir outra pessoa também, algo está errado. Alguma coisa está faltando ela entender. Então, frutificar é uma característica inalienável do discípulo, conforme as próprias palavras de Jesus. Então, deve ser esperado que o discípulo frutifique. A gente já discutiu lá atrás, né, que frutificar não se trata apenas de ganhar almas, né, de falar do Evangelho, de evangelizar, mas reproduzir a vida de Jesus. A fruta ela vai ser condizente à árvore na qual ela está inserida. Então, eu não conheço uma macieira, não saberia distinguir. Mas se eu ver uma maçã numa árvore, logo eu vou concluir que aquilo é uma macieira. Da mesma forma, a gente quando começa a notar sinais de que a pessoa está se parecendo com Jesus, está agindo como Jesus, é sinal que ela está frutificando. Então, essa última característica é o meio como a gente vai avaliar se o processo de discipulado está ocorrendo bem.
E muitos cristãos, irmãos, por isso a importância do discipulado, porque muitos cristãos estão nas igrejas, membros há muito tempo, estão paralisados, não frutificam, estão estéreis. Então, não pode acontecer isso. Precisa, é uma característica do discípulo ser alguém que frutifica. As pessoas até às vezes confessam Jesus como Salvador, buscam até aprender a palavra, frequentam os programas da igreja, mas não se envolvem em nenhuma atividade, né? Assim que o culto termina, ela sai, ela chega bem perto de começar, não se envolve com ninguém. Se não está dando nenhum tipo de fruto, alguma coisa deve estar errada. Então, ou ela não entendeu ainda que ela também é chamada para servir, que ela também é chamada para a obra da videira, ou talvez ela não queira mesmo se comprometer. E ambos os motivos indicam um nível de enfermidade, de doença, algo não está saudável e está limitando o desenvolvimento e o crescimento daquele discípulo. Então, no processo de fazer discípulos, essa característica vai nos ajudar a avaliar se aquela pessoa com a qual a gente está servindo, realmente ela está frutificando, está desenvolvendo. Então, vamos pensar aqui, se os discípulos de Jesus tivessem caminhado com ele os 3 anos seguidos, mas ao final desse processo eles tivessem voltado para a vida deles, continuado a fazer as mesmas coisas, paralisado ali, qual seria a evidência de que realmente eles entenderam o que Jesus falou? Mas não é isso que a gente vê no livro de Atos. Eles se dedicaram e entregaram toda a vida ao serviço de Cristo e todos eles, segundo a tradição, foram martirizados, foram mortos por causa disso. Então, isso é sinal de que frutificou de fato. Então, é lógico, eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas farão o que os apóstolos fizeram, sairão das suas casas, deixarão suas famílias para irem a outros lugares, a gente já tratou desse assunto também. Mas precisa haver na vida do discípulo, aquele que está seguindo a Jesus, sinais de que ele está seguindo a Jesus. Essas características precisam começar a ser percebidas na vida dele, senão alguma coisa está errada. Jesus diz que frutificar é uma evidência da ligação dos discípulos com ele. João 15, verso 2, ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então, a gente está chegando ao fim aqui desse módulo sobre discipulado. Eu tenho certeza que essas aulas são insuficientes para esgotar, e nem é a intenção aqui a gente esgotar o assunto do discipulado. Há muito o que ser dito, né? Há muito o que ensinar e discutir sobre esse tema, mas aqui a gente procurou, de uma forma bem básica, expor as coisas principais sobre o discipulado e a relação de discipulado, respondendo algumas perguntas importantes. Então, espero que você tenha entendido que discipulado não é uma tendência da igreja, não é uma nova moda, não é um modelo de crescimento, mas é uma ordem do Senhor Jesus para todo aquele que é discípulo. Então, a minha oração, expectativa é que, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, essa ordem ecoe no seu coração e você comece já a cumpri-la. E para ajudar você nisso, e para encerrar essa aula, eu quero deixar aqui algumas, de forma bem sistemática, algumas dicas para você observar. A primeira delas em oração, isso partindo do pressuposto que você é um discípulo de Jesus. A primeira certeza que você precisa ter, e para isso volte lá na aula o que é um discípulo. Então, partindo do pressuposto que você é um discípulo de Jesus, então, primeiro, em oração, procure perceber com quem você pode iniciar um relacionamento de discipulado. Então, ore sobre isso. Ore para que Deus mostre alguém para o qual você possa oferecer sua vida, servir a ela, ajudá-la a crescer e amadurecer a sua fé em Jesus. Esteja preparado, nem sempre as pessoas vão aceitar isso. Às vezes o discipulado começa, mas ele para no meio. A pessoa não quer ser incomodada nos seus pecados, ela não quer ser confrontada, não quer ser corrigida, não quer crescer. Isso vai acontecer. Lide com tranquilidade. Jesus mandou você fazer discípulos. Se os discípulos rejeitaram até o próprio Jesus, também pode acontecer de rejeitar. Mas isso não significa que você não deve fazer. Em oração, busque identificar, esteja sensível àquele que está ao redor. Lembre, tome a iniciativa. Segundo,
desenvolva um relacionamento com ela e perceba se você é alguém que ela quer ouvir. Ou seja, você vai começar esse relacionamento de discipulado e vai perceber se essa pessoa que você tomou iniciativa, ela quer te ouvir, porque a gente precisa pensar nisso. Às vezes nós não somos para ela um exemplo de vida cristã e a pessoa não está disposta a nos ouvir porque a gente não tem uma relevância na vida dela. Não tem problema também, né? Isso pode acontecer. Então a gente vai continuar buscando alguém para quem a gente possa servir. Então a gente precisa conquistar esse direito de ser ouvido. Terceiro, procure identificar se essa pessoa já nasceu de novo. Isso é fundamental, porque a gente querer que a pessoa tenha um comportamento de discípulo de Jesus sem ter sido regenerada é um grande erro. Então, procure saber se essa pessoa nasceu de novo, identifique isso. E depois, quarto, identifique as demandas que ela tem e que você pode ajudar. Então, a gente falou sobre isso. O que você já aprendeu de Jesus, já está colocando em prática e que você pode ajudar essa pessoa a fazer também. Quinto, isso é muito importante, fuja da tentação de dar respostas e criar dependência. O seu foco é levar essa pessoa a ser um sacerdote. Então, não dê as respostas prontas. Nunca responda a uma pergunta para alguém sem que ela mesma tenha ido atrás daquela resposta. Então, se a pessoa que você está discipulando, ela mesma não foi atrás de resolver as suas demandas, de buscar na palavra orientação, ela não está orando sobre aquilo, não é você que tem que dar a resposta para ela, você tem que ensiná-la a buscar essas respostas na palavra, e assim ela vai amadurecer e crescer, porque em algum momento você não vai estar disponível, ela não pode depender de você, mas depender sempre de Jesus. Então, fuja dessa tentação de ser o guru, né? Alguém que sabe tudo e sempre tem a resposta. Não, ensine ela a buscar as respostas. Sexto, saiba fazer as perguntas certas, né? Às vezes a gente as pessoas demoram a nos dizer o que realmente está incomodando elas, o que realmente elas têm dificuldade, porque a gente não faz as perguntas certas, a gente não questiona ela sobre o que realmente está acontecendo na vida dela. Então, quando você for perguntar para ela, olha, como que está a sua vida de oração? Ela fala, tá bem? Não se contente aí. Não, tá bem, mas como que é o bem? Você tem orado? Que dia? Como? É lógico que isso pressupõe que você tem um relacionamento com ela, né? Se é alguém que você nunca conhece, nunca conversou, essa pergunta vai soar estranha. Mas se é alguém que você tem relacionamento, ela vai com certeza dizer para você realmente o que está acontecendo. Então, você fazendo boas perguntas, perguntas inteligentes, isso vai abrir caminho, vai ajudar essa pessoa a expressar quais são realmente suas dificuldades. Sétimo, avalie constantemente o desenvolvimento das características do discípulo, né? Então, como eu disse, podem haver outras características, nós poderíamos dizer que os discípulos são outras coisas, mas pelo menos ele é essas três coisas que o próprio Jesus fala. Alguém que permanece na palavra, alguém que tem um amor sacrificial e alguém que frutifica. Então, esteja todo o tempo avaliando se a pessoa que você está discipulando está sendo formada nessas características. E por último, garanta sempre um ambiente de amor. Ou seja, essa conversa, essa relação de discipulado tem que ser algo que deixe a pessoa que está sendo discipulada com confiança de que ali ela pode dizer qualquer coisa, ela pode confessar um pecado sem medo de ser esmagada. Ela sabe que você vai confrontar, vai corrigir, vai exortar, mas sabe que você vai fazer isso em amor. Então isso é muito necessário para o discipulado. Então, como eu disse, com certeza esse curso não é a palavra final sobre discipulado, mas eu espero que a gente consiga aqui ter dado muitas informações úteis para que você se engaje no processo de fazer discípulos e seja também aí um multiplicador, estimule na sua igreja local a obediência à ordem do Senhor Jesus. Isso tudo que eu falei, né, toda a complexidade do discipulado, do que é um discípulo, pode apavorar alguém, né? Alguém pode estar terminando esse curso falando, meu Deus, é muito difícil, é impossível, nunca vou conseguir. Não pense assim, isso é um grande privilégio. Jesus não nos pede nada para o qual Ele já não tenha dado as condições para a gente fazer. Você percebeu que para discipular basta ser um discípulo. Então, se você tem essas características, você já é capaz, sim,
de ajudar alguém a seguir Jesus melhor. E lembre-se, nunca se esqueça das últimas palavras de Jesus na grande comissão. Ele termina dizendo: lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, uma certeza que a gente deve ter é que Jesus está nesse processo. É como você pensar na figura dos discípulos no caminho de Emaús. Eram 2 discípulos, os 2 estavam ali conversando e falando das coisas de Deus, dos acontecimentos daquele momento, e Jesus estava junto no caminho, esclarecendo, lançando luz sobre as dúvidas e inquietações dele, e aquela era uma caminhada, né? Então é uma boa figura do que deve ser o discipulado. Jesus está conosco, Jesus está supervisionando e trabalhando nesse processo, por isso faça isso com alegria. E então que o nosso alvo, né, o alvo de todos nós, sejamos poder dizer como Paulo disse: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.